Muito bem, estamos aí de volta. O Major só jantando o tempo todo. Comendo um pinhão. É muito bom, hein? Eita, nós. Bom, pessoal... Sexta-feira é um dia terrível. Por quê? Não, para nós não para, né? É um tal de quebra-ambulância e quebra-caminhão e né, o Meu telefone Deus. não para. Ah, é Tô sexta-feira, aqui, mas já tô... é Para mais nós é um agitado. porre. Sexta-feira é um porre. É mais agitado, né? É mar Aquela hora agitado. que o comandante tinha acabado de me ligar aqui. Não, aquela hora eu tive que sair aqui porque o comandante já tá me ligando aqui. Já era a segunda Pois, ligação dele, eu tive que atender, não teve acerto. meu Deus. Pessoal, é o seguinte, eu, eu vou ter que dar uma pausa na nossa matéria. Eu encerrei com a parte das contribuições. Eu tenho mais uma coisa, se der tempo, eu dou ainda para vocês. Mas eu gostaria muito que vocês me dessem uma cosmovisão da matéria. Nós falamos tantas coisas, mas tanta coisa, né? E desde da historicidade, lá do começo, bem antes, né, do cristianismo lá, fizemos toda aquela parte da igreja celta, anglicana, não conformismo, clube santo, e entramos pela teologia e a eclesiologia e a, a expansão do movimento e tal, e tal, e tal. Eu queria que você pensasse aí, vou te dar aí uns 3, 5 minutos para você falar o que você achou, não é da matéria, é do movimento wesleyano em si, né? Qual a contribuição dele, qual que foi a importância, como é que você viu esses valores, essas questões. Eu tenho para mim assim, se eu fosse esticar o nosso material, eu teria que ter mais, pelo menos, deixa eu ver, olha, sem titubear, umas 8 ou 10 semanas para a gente poder trabalhar todo o material. Inclusive, você viu que algumas coisas eu pulei, porque não dá para ficar gastando tempo ali naquilo, mas eu teria que ter mais umas 8 ou 10 semanas nesse pique de 3 aulas por noite para esgotar o assunto, pelo menos 90% dele, né? Porque o metodismo é um movimento, o movimento wesleyano é um movimento que ainda está em evidência, né? Infelizmente, aconteceram alguns desvios, né, da caminhada, de propósito, mas ainda são maiores aqueles que estão firmes, o propósito inicial da santidade, porque, na verdade, a ideia do nosso movimento foi reformar a igreja, né, a nação, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, isso é um legado maravilhoso. É, um movimento que pensa assim, ele tem grande chance de impactar todo mundo. E aí, o que Deus faz? Deus levanta aqueles meninos lá em Oxford, né, dá a eles uma teologia clara, o mover do Espírito Santo, um crescimento. Quando o Wesley faleceu, já tinha 70 mil metodistas no mundo, é muita gente para a época, né? E esse movimento se alastra, ele se desdobra, né, em vários segmentos, que é o caso da Nazarena e outros mais, que perpetuou ou estendeu essa mensagem. Então, outra coisa que me chama a atenção, eu já estou falando assim para você ter uma ideia do que eu quero ouvir de você, é a questão de ter um movimento que sempre esteve ligado, de certa forma, à educação, se preocupou com a educação. Tanto é que a escola dominical é um legado nosso também. Se preocupou com a educação, se preocupou com o crescimento, também a questão social, se antecipou na história, em alguns momentos, na área social. Ou seja, eu louvo a Deus por ter nascido nesta igreja, não é a melhor de todas, pelo amor de Deus, aqui não é questão de misericórdia, longe de mim esteja passar essa ideia. Aqui não é questão de ser melhor que alguém, não, foi uma bênção ter nascido na igreja que tem esses princípios. Uma bênção. Como também eu sei que a Batista tem,
a presbiteriana tem, são igrejas co-irmãs, são servos de Cristo como nós somos. Aqui não há nenhuma distinção. Agora, o que é nosso, né? O que pertence a você, pertence a você. A gente tem que colocar, temos que expor. Então, essa matéria, ela é uma matéria bem abrangente, porque ela trabalha toda a base do movimento. E olha só, nós chegamos aqui, como nós chegamos aqui? Eu estou aqui hoje porque diretamente participaram do meu nascimento mais de 11 mil pessoas. 11 mil pessoas diretamente, fora os indiretos. Quando eu falo indireto, agregados de família, né? Se você não sabe, segundo a anatomia, a biologia, nós somos frutos diretos. Teve que 11 mil pessoas se relacionar para você chegar até aí. Ou seja, você foi acreditado por 11 mil pessoas, cara. O que você está fazendo, meu? Então, na verdade, eu tenho que considerar esses 11 mil direto. É claro que tem muito mais, né? No antepassado, eu estou aqui hoje porque fui reprodução de, olha, milhares de pessoas para trás. Mas pelo menos 11 mil estão envolvidos diretamente. Aí, esses 11 mil têm a sua história. O meu avô tem a história dele, a minha avó, minha bisavó, meu bisavô, meu tataravô. Eu conheço a história, a minha mãe conta a história da minha tataravó, história com detalhes. Então, são histórias que não podem ser ignoradas, né? Nós somos hoje wesleyanos, somos hoje nazarenos, mas porque a gente um dia foi do movimento de santidade, que um dia foi do episcopado americano, que um dia foi da teologia anglicana wesleyana, que um dia foi, e aí vai. Se você começar a puxar o fiozinho da manga, vai chegar lá. Então, assim, eu queria ouvir de vocês, de cada um, que seja 3 minutos, 5, mais que você puder, alguma coisa sobre esse movimento, porque foram 10 aulas, né? Cada aula com 3 aulas, são 30 aulas, basicamente 40 minutos. E é assim, eu sei que é muita informação, que ainda vai digerir, alguns vão assistir de novo, alguns vídeos de novo para ter uma ideia, vão voltar às leituras, né? Apesar que eu sei que já começa outra matéria segunda-feira, não é isso? Já começa outra. Então, eu não queria estar na pele de vocês, porque sai de uma, entra na outra, e às vezes não é nem sequência, né? Às vezes é outra matéria só para bagunçar a cabeça. Porque quando é sequência, aí é maravilha, né? Às vezes não é. O que vem depois agora? O que vem segunda-feira para vocês? O que está vindo aí? Missiologia, introdução à missiologia urbana, alguma coisa assim. Ah, mas tá ligado, de certa forma tá ligado, vai amenizar um pouco. Então aí, nós temos vários assuntos, temos os pequenos grupos, as bandas, sociedades, as invenções, a teologia, o quadrilátero, tanta coisa aí. Escolhe alguma coisa que você queira comentar, eu queria ouvir de vocês a sua visão da matéria e do movimento em si, amém? Então, quem se habilita a começar aí? Então, posso começar, então, professor? Se me permitir? O Major está jantando, mas pode falar, vamos lá. Então, com a vossa permissão. Toda. Bom, a gente vem com essa formação e esse histórico militar, a gente chama muita atenção à organização, né? Eu acho que eu já tinha comentado isso na outra aula, né? A questão da hierarquia, a disciplina. Certo. E esse histórico de organização deles, né? E eu sou um cara que, dentro da instituição, né? Da instituição polícia e bombeiro, eu acredito extremamente na educação. Tanto que as minhas especializações, eu tenho focado muito na educação, né? Então, já trabalhei, né, na formação de oficiais, fui de acadeiro, trabalhei na teoria de ensino, na formulação aí de vários documentos aí que regem hoje, né, o ensino da polícia, do bombeiro, porque eu acredito no ensino, né?
E hoje eu tenho a oportunidade de estar, inclusive, à frente do MED aí da minha igreja aí, né? Estou pastoreando os jovens aqui. E acredito justamente em pastorear os jovens para estar doutrinando eles aí, porque é o futuro da igreja, né? Então, são essas coisas que eu aposto aí. Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a história, né, e o senhor aí, de uma forma brilhante aí, né, trouxe para nós aí, esmiuçado. É uma pena que o tempo é curto, né, porque é muita informação, né, em pouco tempo. Então, a gente fica até constrangido, né, porque a gente às vezes não consegue absorver tudo, né, é muita informação. Então, é até constrangedor, né? Porque às vezes a gente no final do dia, a gente está cansado, né? Então falta até aquele tempo de degustar um pouco mais, né? Eu vejo que essa matéria ela deveria ser uma matéria semestral, né? Não uma matéria de quinzenal, né? É uma matéria de semestre, né? Como o senhor disse, é uma matéria para mestrado, né? Sim. Mas, enfim, né? É o que tem para hoje, então a gente lida com o que tem. Mas, então, é interessante porque a gente busca essa informação e coisas que eu, particularmente, jamais imaginava, né? Quando veio aquela cultura boticária dele ali, né? De medicamentos, eu fiquei encantado com aquilo, né? Não imaginava. Hoje ainda o senhor trouxe mais algumas novidades aí, né? De invenções. Uhum. Então, isso, assim, deixa a gente cada vez mais encantado, né? Cada vez mais nesse movimento, né? De fazer parte dessa história, né? Eu acho que a gente já está pegando o bonde andando, né? Mas a gente vai contribuindo hoje com pequenas obras, né? Com pequenas coisas e dando seguimento naquilo que eles plantaram, né? Então, acho que dando continuidade ao sonho deles lá, né? Aquilo que Deus plantou no coração deles e a gente hoje dando prosseguimento na missão, né? Eu estava comentando com meu filho esse tempo atrás, né? Hoje particularmente, né? Hoje é o Dia Nacional do Bombeiro, né? Então hoje era um Parabéns dia aí. que era um dia para a gente comemorar. Parabéns aí, então. Obrigado. Era um dia para a gente comemorar, né? Mas com a pandemia isso ficou muito esquisito, né? Então assim sempre foi um dia muito festivo, né? É um dia que a gente tira justamente para rememorar, né? Aqueles que já tombaram, né? No sacrifício do dever, mas principalmente assim, né? A gente relembrar a memória daqueles que quando a gente era criança a gente via, né? Pendurado nos caminhões, assim, que são os meus heróis, né? Que foram neles que eu me inspirei, né? Foram neles que eu me inspirei para chegar onde eu cheguei hoje, né? E hoje eu tenho até, inclusive, a honra, né, de trabalhar com alguns deles, né, comandar alguns deles que ainda estão ativos, né, então isso é muito legal, né, falei, então, pô, eu tenho a honra de trabalhar com os meus heróis, né, eu tenho a honra de comandar os meus heróis, né, então isso não tem preço. Isso. E isso é bacana, porque quando eu trago isso hoje pro nosso mundo do evangelho, né, eu tenho a honra também de dar continuidade ao trabalho hoje dos heróis da fé, né? Amém, amém. Se dar continuidade ao legado deles, né? Então, É. acho que isso não tem preço, né? Isso não tem preço. É, E conhecendo mais a fundo a história como o senhor trouxe hoje, né? Então, isso aí realmente a gente vê a responsabilidade, né? Que nós temos também de dar continuidade nisso. isso Então, é minha, essa é a minha visão aí da matéria. isso é minha preocupação, pastor, de você, porque nós somos agora a bola da vez, né? Se a gente não fazer acontecer, nós vamos falhar na sequência. Então, a turma ali para trás fez um bom trabalho, vamos continuar aqui com mais excelência a fazer. Outra coisa que você elencou aí, que eu gostei, foi da educação e da social. Como é que chama aquele aparelho que faz assim, na pessoa para dar um choque para ela voltar? Tem um nome que dá? Que você encosta assim, dá um choque? Desfibrilador. 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 Então, uma coisa que talvez você não saiba. John Wesley, em 1740, ele utilizou a primeira pessoa na história
a utilizar a máquina elétrica para despertar um doente que estava com problema. A pessoa que estava fora de si, ele não tinha muita ideia do que era isso, que em 1700, ele pensou no choque elétrico, ele dava um choque, a pessoa reativava. Isso desenvolveu a medicina e chegou até o desfibrilador. É uma cooperação também de John Wesley. Essa máquina, ela existe, ela está lá em exposição. Lá no museu dele, ela está lá. Naquela época, ele fazia a eletricidade. Ele discutiu... É com o coração... É que o coração é movimento de sístole e diástole, né? E a fibrilação, na verdade, ele fica assim, né? Então, o choque, ele vem justamente para o coração ter o estímulo voltar a pulsar, né? Então, a fibrilação é isso aqui, né? Então, o desfibrilador vem para reverter esse movimento aí. De certa forma, é uma outra cooperação. Bem legal, bem interessante. Essa máquina está lá em exposição até hoje. Ele tratava de alguns pacientes assim, dessa forma. Olha que interessante. Uma outra contribuição, né? Maravilhosa. Bacana. O senhor falou um nome ali que me chamou a atenção. Quando o senhor falou ali, William Morgan é o mesmo o inventor do voleibol? Não, não. Aquele William Morgan, ele morreu moço. Ele morreu, acho que não tinha nem 30 anos. Ele é o primeiro wesleyano que morre na história, lá no tempo de John Wesley, 1730, alguma coisa. Ele faleceu de uma doença que ninguém sabe o que é até hoje, né? Alguns falam que é mal súbito, disseram que foi culpa deles que jejuavam demais, não sei o quê. Na época o Wesley fez até uma carta de defesa por causa disso aí, mas não. William Morgan, na história do metodismo wesleyano, ele é o que vai dar a influência social. Tudo que se faz socialmente, foi ele que conseguiu convencer os Wesley a ir pregar nos castelos de prisão, porque não podia pregar para prisioneiro, né? Tanto é que o Wesley chegou lá, falou com o prisioneiro assim, ó, então se crê em Jesus, seus pecados estão perdoados. O carcereiro ouviu, achou que ele estava perdoando o pecado, porque naquela época perdoar era do governador, que fazia isso era o rei que perdoava. Aí o Wesley enfrentou uma grande oposição da coroa, porque achava que ele estava perdoando as pessoas. Falou, não, é o sangue de Jesus perdoando o pecador, não sou eu perdoando aí, juridicamente, não. O William Morgan é esse cara que aparece, depois ele morre rapidinho. Ele muito jovem, ele morreu ainda, mas é outro William Morgan. Muito bem, o nosso Major destacou a questão da educação, a questão social, a organização do movimento. Quem mais quer participar, colocar a sua visão sobre esse movimento? A matéria, o movimento em si? Eu, pastor. Acho que Vai lá, Marquinhos. Vai lá. Não, para mim, vai lá. Para mim é tudo novidade, né, pastor? Pastor Liseu? Para mim, completamente novidade, assim, que eu digo assim, as aulas, o que o senhor explicou. Até esse dia eu estava conversando com o pastor Clóvis ainda, aí ele falou, o que você está achando da aula? Eu falei, o homem tem muito conhecimento, né? Tem muita coisa para colocar, até a gente se apegar, né? Mas tem sim, pastor. Mas chegar perto do senhor tem que... E também teve aula, tipo assim, que eu achei muito mais... Mas teve aula que destacou mais para mim, sabe? Teve algumas explicações que o senhor deu, tipo aquela do puritanismo, misticismo, pietismo, sabe? Eu achei muito legal a colocação que foi feita naquelas aulas, né? E com o passar lá, o senhor... eu não lembro que aula que foi, eu sei que eu coloquei aqui nas minhas anotações, dia 25, que foi quando o senhor colocou lá que Jesus tira a igreja do mundo, faz a salvação, o Espírito Santo tira o mundo da igreja, a santificação, e Deus tira a igreja, né? Da igreja. E Deus tira a igreja da igreja para dar a glorificação. Essa aula me chamou muita atenção, entendeu? Olha o pregador aí, ó. O senhor colocou, pode pregar. o modo que o senhor fez, entendeu? Então eu achei muito legal, porque eu nunca tinha escutado isso. Então isso ficou uns dias assim, remoendo, assim, sabe? Fiquei remoendo esse jeito, né? Que realmente, né? Daí nós tínhamos conversado, daí eu realmente falei que, né? Eu vim do mundo, né? Eu não vim de berço cristão. Aí foi tudo feito isso, né? E isso para mim foi bem legal, assim, foi bem edificante, foi bem diferente, porque realmente eu me coloquei presente nisso, né? Me coloquei presente nisso porque realmente tudo isso aconteceu na minha vida, né? Fui tirado do mundo, fui tirado dos pecados, fui santificado, né? E tudo para me poder ter a vida hoje que eu tenho, né? E Amém. As aulas vêm recorrendo, e essa aula de hoje, essa aula de hoje foi mais interessante ainda, porque aprendi muita coisa, né? Eu nunca na minha vida eu ia saber que lá
no elevador o Watts era wesleyano, entendeu? O Watts é Porque eu wesleyano. vejo lá, né? Então, tem até o Daniel ali da nossa igreja, ele trabalha no som, ele é mecânico de elevador, né? Daí, Aí, ó. até um tempo atrás, o povo tava brincando, chamava ele só de Otis, né? E eu não sei, igual eu falei, agora eu sei, né? Porque a próxima vez que eu vou ver ele falar, olha, você trabalha para o Wesleyano e não sabe, né? Porque ele conserta o elevador. Então, são coisas assim que eu vim aprendendo, onde eu fiz várias anotações aqui, que eu sei que a gente pode levar para o dia a dia, igual também o professor falou, que essa parte de onde, né, Jesus tira a igreja do mundo, a gente pode colocar realmente numa pregação, mas como a gente pode levar no nosso dia a dia onde a gente for, né? A gente pode explicar para as pessoas realmente, né? Amém. E é um negócio, né, tipo, tudo, né? Social, teologia, tudo que a gente pode realmente desenvolver. Como o senhor mesmo falou agora, que nós temos que não deixar morrer. Não deixar morrer a cultura que nós agora, né? Eu digo nós, essa geração que está vindo, né? Tem os pastores que, né, estão se aposentando, e nós que agora estamos vindo, né? Que não deixa morrer, né? Levar realmente esse movimento para frente, ensinar realmente as culturas, ensinar a educação, ensinar realmente o que a gente vem aprendendo, para não deixar. O senhor falou, né? Deu para nós o diploma e disse que se nós quisermos, né, tipo, mostrar para as pessoas, mas é bom porque para saber realmente que nós fomos instruídos por uma pessoa que entende, uma pessoa que conhece realmente, não é só de palavras, é de nós possamos realmente, né, colocar tudo isso em prática, né, colocar muitas coisas que a gente vem aprendendo, a gente vem recebendo, que nós possamos cada vez ficar mais preparados para poder passar isso para frente, para mostrar que o movimento wesleyano não foi um simples, igual o senhor falou, assim, o povinho, não, que realmente foi pessoas que se preocuparam com a educacionalismo, com os presos, né? Até imagina, até um pé de pato, que diria, né? Eu, na minha vida, né? Até hoje, lógico, hoje eu já sei. Hoje eu já tenho o conhecimento que até o pé de pato, né? Imagina, um óculos de cocar. Então, são muitas coisas que hoje realmente eu trago para mim. Então, eu quero aproveitar um momento aqui, né? Agradecer ao senhor também por dividir esse conhecimento, né? Pelo menos comigo, assim, porque eu digo assim, eu até então era leigo nisso, hoje já tenho um conhecimento grande. Até então, eu até em apostila, perdeu lá, eu tenho ela impressa aqui, ela, a apostila lá em tudo, e vou imprimir o diploma também. Amém. Porque quando eu precisar de alguma coisa, né, que eu sei, eu já sei onde buscar agora. Amém. Amém, obrigado, Marquinho. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, o nome Martha Watts, ela aparece na história brasileira. A primeira grade educacional do Brasil foi feita pela Martha Watts. Quem é Martha Watts? Uma wesleyana que veio fundar o Colégio Piracicabano, que hoje é a Universidade Metodista de São Paulo. Ela foi convidada pelo presidente Prudente de Moraes para ir a São Paulo fazer a primeira grade educacional brasileira. Outra coisa que talvez vocês não saibam, Dom Pedro II pediu para os wesleyanos distribuir Bíblias nas escolas. A primeira distribuição de Bíblia nas escolas foi uma remessa enviada pelos Estados Unidos da Igreja Wesleyana Metodista Episcopal para as crianças brasileiras. Tá vendo? A nossa contribuição é muito forte em todas essas áreas aí. E tem mais coisa que talvez eu ia passar aqui à noite com vocês comentando. Agora vamos lá ver o Tom, a Vivian, as suas impressões sobre a matéria, sobre o movimento em si, algum ponto que quer destacar, fica à vontade. Pode ser eu, Tom? Vai lá, eu ia falar sim. Então, pastor, eu acho assim que é um desafio essa classe, porque nem todo mundo tem um nível intelectual da mesma forma. Eu vejo assim que o senhor pegou umas pedras aqui e teve que moldar e estruturar. Me coloco eu, né, como uma dessas. Aí eu aprendi muita coisa. Eu sou da geração que precisa de papel também. Eu também imprimi. Eu também preciso de papel, de riscar, de marcar. Eu preciso anotar para mim poder aprender. Mas eu guardei muito sobre a... Congelou lá, hein? Ixi, caiu aqui.
com o batismo nas águas, o modo, o agente, o recipiente, o elemento e o resultado. Daí vem o Espírito Santo, no modo, no agente, no recipiente, no elemento e no resultado. Então, cada um aqui tem um ministério em particular. E eu acho que, como o Marquinhos falou, eu concordo completamente com ele. O senhor é um homem que sabe muita coisa. E chegou aqui por um povo que não sabe tanta coisa assim, Não. né? Mas foi maravilhoso, aprendi muito, anotei tudo que eu podia anotar, tem os vídeos para voltar, e eu só tenho a agradecer pela sua vida, pastor. Deus abençoe. Amém, irmã Primeiro Lígia. dia de aula, ninguém fazia noção do que tinha acontecido, né? E o senhor, sendo homem de Deus, deu aula normal para a gente, e só no final da aula contou para nós o que havia acontecido. Então, eu tenho que agradecer a vida do senhor. Muito obrigada. Amém? Obrigado, irmã, pela compreensão. Dar aula para vocês foi um exercício psicológico. Tem que dar aula, mas coração apertado, né? Mas que bom que deu para fazer e o senhor deu vitória. Tom, é contigo. Eu vou agradecer primeiro, antes de falar da matéria. Já não é a primeira, né, que eu faço contigo, tenho o privilégio disso. Venho do Ministério de Louvor há muito tempo, já ouvia falar de ti lá no interior de São Paulo, mas tive o privilégio de conhecer aqui em Curitiba, porque nos cultos é muito rápido, né? Mas na matéria presencial foi bem bacana. E o modo de trazer o material, o contexto todo, o conteúdo todo da matéria é muito importante. A gente tem falado muito isso com os nossos professores, né? A didática para lidar com a matéria, porque a gente está falando de uma matéria extensa, o senhor mesmo estava falando, para esmiuçar e vai umas 8 semanas, nós estamos fazendo em 2. E aí você pega todo um conteúdo desse e consegue trazer um contexto, uma bagagem bem legal. Então, agradecer mesmo o senhor pela dedicação aí, o empenho, esse tempo que não foi fácil, né? Como a gente colocou aí agora há pouco, de perda, de luto, mas está aí com todo o conteúdo sem deixar passar nada em branco, tá? Então, Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e tudo que Ele tem colocado nas suas mãos, que possa realmente prosperar de uma maneira especial, Amém. tá bom? O senhor é uma Recebo. bênção, viu? Recebo. Vamos falar aqui da matéria. Eu ainda vou além, pastor. Eu me lembro ainda, nós concluindo a matéria no sábado de manhã online, porque aí tinha entrado a bandeira, não podia ir lá para a igreja. E aquele sábado pela manhã foi um tempo especial, onde Deus agiu Me online. Se o lembro. senhor vai lembrar Que é aquilo, rapaz? disso. Lembro das palavras ditas, do que foi colocado para nós. E foi algo extraordinário. E a gente tem visto isso acontecer. Então, é bênção demais. Falando da matéria em si, o jeito de trabalhar de Wesley e das pessoas que estavam com eles assim foi extraordinário. Eu posso dizer que realmente viveu o que é a igreja, né? A igreja não é só 4 paredes, a igreja ela tem que estar inserida no meio da sociedade. Então, quando a gente fala das contribuições, a gente fala da igreja do lado de fora das 4 paredes, né? A gente fala da igreja realmente inserida no meio do povo e trazendo benefícios para a sociedade, não somente querendo impregnar a palavra. É óbvio que há o objetivo de pregar a palavra quando a gente olha lá para os 5 troncos, né? A historicidade, fundamento, desenvolvimento, expansão e influência. Quando a gente vai para a influência, a gente vê que há uma influência muito grande quanto o cristianismo, quanto as coisas do reino de Deus, quanto a palavra de Deus, quanto a santidade, quanto a mudança de vida. A gente vê a questão de tudo isso, mas a gente vê toda essa parte social, essa parte da ciência, da medicina, das contribuições, as invenções, as leis, né? Muita coisa. Então, a gente olha para a história e vê que um povo que falava da palavra transformou isso para a sociedade em da palavra de Deus, além do reino de Deus, além da transformação de vidas, trouxe transformação para a sociedade. Falando aí como os temas de hoje,
escola, o pastor Anderson coloca isso sempre nas aulas, a gente vê muito isso, ele sempre falando, posto de saúde, creche, playground, escola dominical. Nós somos de uma igreja que não perdemos a raiz da escola bíblica dominical, e muitas igrejas perderam isso. E a gente volta um pouquinho para trás, como que começou tudo? Com escola dominical, com pessoas reunidas estudando. Então a gente vê uma influência assim muito grande, e tem a certeza de que nós estamos numa igreja fundamentada, numa igreja que realmente tem base, bagagem. Isso não falando metodista, nazareno, exército de salvação, não, a gente falando de que, como foi bem colocado, da saída do movimento wesleyano, do metodismo, né? Porque era metódico, era algo metódico. Quando a gente fala das perguntas que eles faziam para eles mesmos durante o dia, eles paravam para se autoavaliar, né? Fazer a autoavaliação. Então, nós vemos assim história, bagagem, cultura e raiz. Porque hoje a gente vê surgir igrejas assim à torta e à direita, que você não sabe de onde veio, para onde vai, e como funciona, não sabe o que prega, o que deixa de pregar. Então, nós conseguimos assim um conteúdo muito vasto em poucas semanas. Bacana mesmo, muito bom. Agradeço pelas palavras aí, quero levar até a cruz qualquer palavra de elogio ao nosso Senhor. Eu me sinto muito feliz de poder servi-los, né? Quando o pastor Cláudio me convida para dar aula para vocês, eu tenho muita alegria. Eu dou aula em 7 seminários, em vários seminários aí, várias matérias, de outras matérias também. A matéria metodismo wesleyano, para mim, é uma das mais especiais, né? Porque ela é muito ampla, ela fala muito do caráter. Eu vou passar para vocês um site, para vocês quiserem mais informações. Tem muita coisa que eu não falei. Por exemplo, qual é a posição do movimento wesleyano e o sábado? O Wesley foi maçom. Tem tanta coisa que, por exemplo, aqui nesse site que eu tenho, que é no Facebook, esse site. Eu tenho lá pesquisas, eu tenho pesquisas em loco, tem gráfico, e tudo de graça, tudo gratuito, tudo do reino. Ó, quer ver uns temas que eu não passei para vocês aqui? Por exemplo, vamos lá. Aqui isso eu passei. Ó, a carta que protegeu os wesleyano da repressão puritana. Tem uma carta que o Wesley fez aqui, ó. Outra coisa que eu não dei para você. A resposta wesleyana em tempos de crise. Rapaz, isso aqui é fantástico. Esse aqui é demais. Ó, aqui, ó. Peraí. Tem um mapa aqui dos puritanos. Os metodistas, os wesleyanos são reformados ou protestantes? Nós somos reformados ou somos protestantes? O que nós somos? Tá aí, ó. A matéria é muito boa. Teologia wesleyana dei, alguma parte. Aqui, ó, esse mapa eu não dei. Espera aí. 5 continentes da Terra. Ó, sem condições financeiras. Esse mapa aqui eu não dei. Esse mapa. Espera que eu tô falando aqui. Esse mapa aqui, ele mostra. Ixi. Os primeiros 100 anos do movimento, nós atingimos os continentes da Terra. Eu dou o nome dos missionários, eu dou a data e eu dou o local para você ainda, essa matéria aqui, entendeu? Aqui eu tenho ainda, ó, os 4 elementos básicos da liturgia wesleyana. Eu não dei aqui, mês de graça eu dei. Vamos lá. A vida sentimental de Wesley. Quantas namoradas ele teve? Foram 5. E casou com uma que não prestava, né? Foi terrível. Aqui eu entrevisto lá na igreja de St. Mary's um anglicano, onde Wesley pregou, e eu mostro o anglicano falando bem de Wesley, lá dentro da igreja anglicana. A pesquisa sobre... Não, isso aqui eu já dei, isso aqui eu dei aqui, rapidinho. Os 5 pontos da refutação... Não, já foi também. O DNA wesleyano, tal. Historicidade.
Mais o que aqui? A teologia da graça, eu não falei daqui de teologia da graça. O lugar da graça comum na teologia wesleyana, não falei aqui. A primeira milionária americana foi wesleyana. Inclusive, foi feito um seriado dela, a Mrs. Walker, na Netflix. O filme dela está na Netflix. A primeira negra milionária americana era metodista, né? Era wesleyana. Ó, metodismo ipsiliteris, sabe o que é isso? Ipsiliteris. Tem ideia, né? Ipsiliteris. Também outro material. Como nasceu a nomenclatura da Igreja Anglicana. Aqui eu tenho a Carta Magna original para você ver. Organização. E olha aqui, esse negócio da família Walker, meu, você vai chorar. É muita coisa. Eu vou abrir aqui para você, deixa eu colocar no chat aqui para você. Acho que eu vou abrir aqui primeiro. Deixa eu buscar aqui, para vocês visitarem lá, que lá tem muito, muito material, gente, para vocês. E de graça, é do reino mesmo. Deixa eu pôr aqui, Home University, metodismo, ok. Agora vou copiar o site. Ok, peraí, deixa eu abrir aqui primeiro. Ok, vai abrir aqui. Ok, sair. Ok, agora eu vou copiar aqui nessa janela. E vou te passar agora aí no chat. Ok, cadê o chat? Aqui. Ó, vou colocar para você aí. Acho que você clicando já vai direto, né? Eu acho. Aí, ó. É no Facebook. E esse site aí tem muito material. Tem coisa que eu dei para vocês e tem muita coisa que eu não dei. Você vai ficar... Aí é para você sentar em um mês. É muita coisa. É filmagem, é documento, fotografia, pesquisa em loco. Tem muita coisa boa aí para a gente aí. Bom, amados, deixa eu falar uma coisa. Eu vou agora para a vigília. A vigília. Esse aqui eu vou dar rapidinho. Tem um tempinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar aqui no... Peraí. Não é aqui não. Não é aqui não. Peraí. Isso aqui, vamos encerrar com isso aqui. Isso aqui é legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui e tal. Onde é que tá? Deixa eu achar aqui rapidinho. Tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu pôr oração. A questão da vigília, gente. Essa cultura da vigília. Aqui achei. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí? Wesleyans em oração? Não? Então, deixa eu fechar e abrir de novo. Eu vou mandar para vocês isso aqui. Tá vendo agora? Tá vendo? Ó, vamos encerrar com isso aqui. A gente já vai orar. Vamos encerrar com isso aqui, porque já é oração. Olha só. Eu vou mandar para vocês isso aí no seu chat do Zap. Wesleyans em oração. Como nasceu a prática das vigílias de oração no movimento wesleyano? Aí, ó, como é que nasceu? A Bíblia menciona Jesus, discípulos Pedro, a igreja e Paulo, como exemplos dos que passaram momentos de vigília e oração. Os cristãos primitivos ampliaram esse costume, porém, no decorrer da institucionalização da igreja e Estado, e 323 depois de Cristo, e pós-período patrístico, 450, esta prática arrefeceu-se e se reduziu a pequenos grupos durante a história, entretanto foi resgatada com propriedade por Augusto Frank e Jacob Spener no século XVI, através do modelo Collegias Pietatis. No meio wesleyano, 1729, 1731. Inclusive, vocês sabem que a Igreja do Nazareno ela tem uma tradição de vigília, não sei como é que está agora, mas no século XIX, ela fazia vigília direto, reuniões campais, e a vigília era um grande tópico da Igreja Nazareno. Não sei se hoje o pessoal parou, não sei, mas ainda era na época, né, na formação deles lá. No meio wesleyano, 1729, 1731. Entre os metodistas, iniciou-se por ocasião do Clube Santo em Oxford, e isso deu-se entre 1729 a 1731. Quando Benjamin Ingram,
Ó, o Benjamin Inga é esse cara, preste bem atenção nesse cara aí, ó. O Benjamin Inga, que é um dos que estava no Clube Santo, motivado por John Wesley, chamou os amigos para um período de vigília em oração. Wesley havia lido sobre as vigílias neotestamentárias e na historicidade da igreja, e assim eles separavam o sábado à noite para a preparação espiritual visando o culto de domingo. Ou seja, eles faziam uma vigília no sábado para se dedicar ao domingo de manhã. Podemos dizer que Ben Inga foi o grande precursor das vigílias no meio wesleyano. Em Kingswood, em 1741. Depois, já em 1741, em Kingswood, Charles Wesley também realizou uma vigília com seu irmão. O momento foi tão expressivo que impulsionou Charles a escrever em seu diário prático: eu gostaria que esse costume primitivo fosse reavivado entre todos os nossos irmãos. Oficialmente, em 1742, os cultos de vigília entre os wesleyanos foram instituídos oficialmente no dia 9 de abril de 1742, em Londres. Recomendava-se o quê? Primeiro, que fossem marcados uma vez por mês, na sexta-feira. Eu vou ter agora a nossa vigília agora, daqui a pouco estou saindo para lá. Então, estou dentro da tradição wesleyana, sexta-feira, né? 2, preferencialmente a mais próxima da lua cheia. O objetivo era facilitar a presença de um grupo maior de pessoas. Como a vigília terminava sempre após a meia-noite, a claridade da lua ajudava a caminhada das pessoas que moravam mais distante dos locais da reunião. E 3, cumprir estritamente a recomendação apostólica, vigiar e orar. Quer dizer, não é para ficar com cantoria, é para orar mesmo. Porque a pessoa faz vigília só para cantar. Tem que orar também. Portanto, os metodistas tiveram sua maior inspiração nas vigílias morávias, uma das quais o próprio Wesley Charles e Delamonte presenciaram a bordo do navio The Simons em 1735. Vigília de oração é uma identidade wesleyana e jamais deveria deixar de ser observada. Foram nessas reuniões que os avivamentos eclodiram, inclusive o Pentecostes wesleyano, que ocorreu em 1º de janeiro de 1739, quando, perto das 3 da manhã, o poder de Deus desceu sobremaneira sobre John Wesley e os seus companheiros. Está aí, em tempo, essa matéria aqui da vigília do povo wesleyano. Bom, vocês conseguiram pegar aí o site do Facebook, né? Quem tem Facebook, quem não tem, não sei como é que faria, mas quem tem um material muito grande. Pessoal, vamos me despedindo então, agradecendo a vocês, agradecendo em primeiro lugar a Deus, depois agradecer ao STNB pela oportunidade. Hoje eu sou um professor credenciado, tá? Eu fiz os cursos lá de capacitação pedagógica com o pastor Natanael, com o pastor Carlos, lá de Campinas. Tenho aqui meu certificado de professor Nazareno. Estou muito feliz em poder fazer parte desse cast, desse time de pessoas que se dedicam. Quero dizer a vocês que o Sistema Nazareno de Educação é um dos mais organizados que eu já vi. É um dos mais bem elaborados que eu já vi. Parabéns ao pastor Natanael, sua equipe lá de Campinas, que coordena esse ministério. Quero agradecer também, ficar aqui registrado, está gravando, ao pastor Clóvis Ribeiro, né, que é o diretor aqui do Polo de Curitiba. Agradecer ele pela oportunidade, ele sempre me dá as matérias que eu posso lecionar. E também agradecer ao pastor Roberto Vieira, que é o nosso superintendente de área aí, que tem nos apoiado. A vocês todos, Major Anderson, muito obrigado. Vive, Deus abençoe sua vida. O Tom, que bom, Tom, mais uma vez estamos juntos aí. Marcos, fica bom, você tem que ficar bom, tá bom? Para você ver o Palmeiras ser campeão, você vai ver, com 90 anos de idade. Então, eu agradeço a vocês todos e vai ficar as gravações aí, serão 30 e poucas gravações aí no ar. Quando precisar, volta, mata a saudade, aprende mais um pouco. Elas estão temáticas para te ajudar, tem o nome da aula para você ter condição. Quiser mostrar para alguém, divulga o nosso canal também, nos ajuda e Deus abençoe a cada um. Amém? Vamos orar. Vou pedir para a nossa dama de honra aí, né, representante das Irmãs Nazarenas, para orar a Deus, agradecendo a Deus por essa jornada que foi essa matéria, né? A história do movimento wesleyano. Amanhã eu vou fazer o gabarito, corrigir as provas, vou mandar aí no Zap
as notas e também lá para Campinas, para colocar no histórico de vocês. Vocês gostaram do diploma, né? Lá da Home University? Já tem um diploma universitário, isso é muito bom. Deus abençoe. Irmã Vívia, oremos. Amém. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade única, Senhor Jesus, que tivemos nas nossas vidas. Que o Senhor possa enriquecer, Senhor, nós como os alunos, que possamos, Senhor Jesus, usar, Senhor, tudo isso, Senhor, que aprendemos e que possamos, Senhor, enriquecer a igreja de qual fazemos parte. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor, o professor, que ele possa, Senhor Jesus, continuar, Senhor, com esse trabalho maravilhoso, Senhor Jesus, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa estar, Senhor, hoje, na casa de cada um desses irmãos, Senhor Jesus, cuidando, intercedendo, que o pastor possa ter uma vigília abençoada. Amém, e que Pai. possamos ter mais oportunidades para poder aprender com esse professor. É tudo que eu te peço e te agradeço em Obrigado, nome de Senhor. Jesus. Amém? Em nome de Jesus, amém. Não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Obrigado, até a próxima matéria. Deus abençoe.